caso fantástico, né, Ibrahim? Um caso que nos surpreende, a nós que apresentamos, né, nos surpreende, esse caso foi um deles, e que também nos fez aprender bastante, eu espero que vocês também gostem, né? Isso é um comentário interessante que você fez. Todo caso que vem para cá foi um quebra-cabeça para nós. Nunca vem para cá um caso em que o diagnóstico foi simples. Nós estamos, de novo, cercados de muita gente boa. Vou começar por esse meu lado aqui. Nós temos o mais novo componente, o doutor Eduardo Sasaki, cujo a característica mais importante é o time para qual ele torce, que eu vou deixar em suspense, mas, além disso, ele faz parte do time do miocárdio agora. Ao lado dele é a professora Andréa, chefe da seção de cardiografia. Do outro lado, o doutor José Alencar, que vai matar o caso no slide do Eletro. Então, esse pessoal do Eletro está atrapalhando um pouquinho a nossa reunião, porque não tem graça mais discutir depois que eles resolvem tudo. E do lado dele está o Paul, que, como sempre, vai mostrar as coisas da ressonância e tomografia. Quem que vai mostrar o caso para nós? Quem vai apresentar o caso para nós é o doutor Pedro, nosso residente de primeiro ano, e quem vai discutir depois vai ser a doutora Bárbara, que está ali no auditório, esperando a vez dela chegar. Vamos começar, Pedro? Boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Henrique, sou R1 de Cardiologia aqui da casa, e gostaria de cumprimentar toda a banca, e vou iniciar. Primeiro, eu vou começar com essa frase de impacto, que tem muita relação com o nosso caso clínico que vamos apresentar agora. Os olhos sempre denunciam o que o coração tenta esconder. E, primeiramente, essa imagem, essa foto, tem muita relevância clínica e eu gostaria de perguntar se tem alguma correlação com alguma cardiopatia. Somente olhando para esses olhos, se a gente poderia identificar alguma cardiopatia. Ou seja, os olhos estão denunciando algo que o coração está querendo esconder. Quem acha que sim, levante a mão, por favor. Não? Alguém vendo esse par de olhos pensaria em alguma coisa assim, puxa, acho que essa pessoa pode ter um problema no coração? Não. A resposta foi não, doutor Pedro. A resposta foi não, unanimemente. Vamos continuar. O paciente foi admitido no ambulatório do Dante Pazzanese dia 2 de junho de 2023. É um paciente jovem, masculino, RCG, 18 anos, procedente de Ferrazes de Vasconcelos, São Paulo. Ele tinha de histórico familiar somente um tio materno falecido de morte súbita aos 38 anos. E de antecedentes pessoais, a única alteração relevante que ele tinha era uma dilatação pielocalicial. E a queixa durante a admissão era uma dispneia, palpitação, precordialgia e vômitos prandiais. E na admissão ele apresentava uma classe funcional 3. Tinha 4 meses de evolução essas queixas. Durante a admissão, o paciente já estava em uso com furosemida, 40 mg ao dia, carvedilol, 3,125 mg 2 vezes ao dia, espironolactona, 25 mg ao dia, e Entresto, 26 mg 2 vezes ao dia. Porém, mantinha bastante sintomas. E o exame físico, o primeiro exame físico que foi realizado aqui no nosso instituto, o paciente pesava 68 quilos, tinha um peso seco de 65 quilos, uma frequência cardíaca de 113, frequência respiratória de 25, a saturação 97% em ar ambiente e uma pressão 107 por 63. O estado geral era um mau estado geral, tinha uma pele bem pegajosa, com sudorese fria. A ausculta respiratória não tinha alteração de nota e a ausculta cardiovascular. Era um ritmo cardíaco regular em 3 tempos, com um sopro sistólico em foco mitral, 3 cruzes em 6 e uma turgência jugular presente. O exame abdominal ele tinha um ascite importante, piparote positivo e tinha um aumento do fígado a 6 centímetros do rebordo costal. E as extremidades, estava bem perfundido, um TEC menor de 3 segundos, pulsos periféricos finos e tinha um edema em membros inferiores 3 cruzes em 4 com cacifo. Levando em consideração a queixa principal e esse exame físico, qual seria o principal diagnóstico sindrômico nesse momento? Doutora Ana, quer comentar? Pode. Então, até então, o paciente está, parece que um quadro de insuficiência cardíaca, né?
Exatamente. Levando em consideração que o paciente está congesto, né, porém bem perfundido, a gente considera uma síndrome de insuficiência cardíaca perfil B. Tinha um tempo de enchimento capilar menor que 3 segundos, não tinha sinal de baixo débito, mas tinha sinais de congestão sistêmica. E outra pergunta. Após essa introdução do caso clínico breve, será possível diagnosticar doença de base associada a essa imagem? Alternativa A, sim. Alternativa B, não. Alternativa C, vou chamar a ajuda do nosso amigo oftalmo. Vamos pedir a opinião da doutora Ioná. Ioná, o que você acha? Eu ainda não consigo definir nada assim. Para mim, Sua ainda não resposta dá. é B, então? É B, é não. B ou C? B ou C? Eu acho que uma bicooftalmo vai ajudar. Amigos sempre ajudam, né? Sempre ajuda. Bem, vamos em frente. Certo. Agora eu vou convidar o Dr. José de Alencar para comentar. Acho que ele vai resolver o problema agora, né, Alencar? Será? Tá. Ele tem 18 anos, não é isso? Isso. E esse eletro tinha 18 também. Tá. Então, antes de começar a falar sobre o eletro em si, tem um ponto que a gente conversa bastante lá no setor sobre a idade, é que a maioria dos critérios para sobrecarga, por exemplo, foram estudados em pacientes com 18 anos acima. Só que vai além disso, tem um outro ponto importante que a gente não tem na literatura um dado que defina a partir de quando é que a gente pode considerar a avaliação de um eletro pela avaliação de um adulto e não pela avaliação de um adolescente. Não é simplesmente ele completou 18 e virou a chavinha. Pelo que a gente vê lá no setor, isso é uma coisa que valia a pena até fazer pesquisa, por volta ali dos 25 anos é que a gente poderia considerar um eletro de adulto e não de um adolescente. O que não é muito óbvio, né? Porque 18 anos, legalmente, você não é mais um adolescente, né? Então, dito isso, vamos para a interpretação. Tem um ritmo sinusal, não está taquicárdico, pelo exame físico estava, né? Aqui não está taquicárdico, um ritmo sinusal, eixo está preservado, o eixo a gente olha para D1 e para D2, o QRS é positivo nos dois, não tem bloqueio de ramo, mas tem sobrecarga ventricular esquerda e sobrecarga atrial esquerda também. Só que isso, mais uma vez, o critério de sobrecarga que eu vou falar, a gente não sabe se pode usar em adolescentes, que é o critério de Sokolov-Lyon, né? Tem um S de V1 com R de V5 ou V6, que passa de 35. Uma coisa que deixa a gente mais tranquilo com esse eletro em laudar sobrecarga mesmo, é que se for considerado como um eletro de criança, ele tem um critério para sobrecarga de criança, que é a SDV1 maior do que 20. Então, isso ele tem também, e isso define. E o fato de ter sobrecarga atrial esquerda, né? Essa ali está presente pelo índice de Morris, e isso também já deixa a gente mais tranquilo em dizer que, provavelmente, talvez até secundário, né? Essa sobrecarga ventricular esquerda de base. Certo. Muito obrigado, doutor. Você arrisca alguma hipótese diagnóstica aqui, Alencar? Não tenho que falar desse eletro como hipótese clínica, porque é sobrecarga atrial e ventricular. A gente já sabia, já conhecia, foi bem realista a passagem de caso, porque a gente já conhecia o exame físico dele, né? Então, ele tem aquele sopro mitral, né? Então, mas pelo eletro diagnóstico clínico definitivo aqui não tem. Poderia ser um insuficiência mitral, por exemplo. Sim. Valvar. Sim. Mas ele tem também aquela manifestação do lado direito, né? Que ele tinha sinais de ascite, o fígado muito grande, etc. E aí você não tem muita câmara direita, né, Alencar? Não. Agora eu vou convidar o Dr. Paul para comentar o raio-x de tórax. Então, como sempre, propedêutica inicial, exame físico, raio-x. Vejam só, com vocês duas projeções aí, tem uma qualidade bastante adequada. E, pois os achados eletrocardiográficos e aqui os achados do raio-x, né, vocês veem que um paciente com área cardíaca bem aumentada, né, vocês até percebem os sinais radiológicos, radiográficos de um aumento do átrio esquerdo, sinais que lembram a propedêutica, sinal da bailarina, vocês veem o desvio do broncofonte esquerda, sendo duplo contorno, então, assim, é um paciente que tem um aumento das câmaras cardíacas esquerdas, vocês veem que até o
a aorta, não chama atenção essa curvatura aí, preservada, né? Então, resta a gente entender qual é o motivo desse aumento da área cardíaca. Agora, eu não estou vendo que o paciente esteja clinicamente tão descompensado, né? Por exemplo, um derrame pleural, vejo uma redistribuição muito significativa do fluxo sanguíneo pulmonar. Então, assim, eu acho que nessa época, clinicamente, o paciente não parecia tão descompensado assim quanto o jeito da apresentação. Então, agora a gente resta investigar a real causa desse acometimento das câmeras cardíacas, né? Certo. Obrigado, doutor. Agora eu vou convidar a doutora Andréa para comentar o ecocardiograma. Esse seria só do eco do passado, viu, Tânia? Esse é um eco que foi feito no nosso setor, mas não foi gravado, ele veio como ambulatorial, né? Então, eu vou só mostrar as medidas que foram encontradas no laudo, né? Então, a gente tem uma raiz de aorta de tamanho normal, ascendente normal, o diâmetro anteroposterior do átrio esquerdo é bastante aumentado, um aumento importante, o volume importante, indexado à superfície corpórea, que deu 85 ml por metro quadrado, lembrar que o valor normal é até 34. As medidas deu 72 o diâmetro diastólico, 64 o sistólico, com uma fração de ejeção pelo método tridimensional, estimada em 24%. Existe também aqui uma disfunção do ventrículo direito, com um FAQ de 25%, lembrar que o valor é acima de 35%. Na descrição aqui, então, foi colocado com uma fração de ejeção reduzida, importante, biventricular, um strain bastante reduzido, global estimado em 5,3%, o valor normal é acima de 18%. A válvula mitral, ela tem uma insuficiência mitral secundária ao remodelamento ventricular, com uma insuficiência de grau moderado, e um stroke volume, que é a quantidade de sangue que o ventrículo ejeta por volume, que ele ejeta por batimento, bastante reduzido, deu 29 ml por metro quadrado, o valor normal é 35, e estava aqui com uma hipertensão pulmonar moderada, um refluxo tricuspídeo discreto a moderado, apresentava um derrame pericárdico difuso, uma cava bastante dilatada, de 29, com um colabamento menor que 50%. Então, trata-se, então, aqui de um ecocardiograma de uma ICC, né, típico de insuficiência cardíaca congestiva, né, uma disfunção biventricular, já com alterações na válvula mitral e tricúspide, provavelmente decorrentes da hipervolemia e do remodelamento ventricular, com HP e com sinais de congestão sistêmica. Deixa eu te perguntar, se alguém passa lá para você e pergunta, você desconfia de alguma coisa, você desconfiaria de cardiomiopatia agora com esse eco, ou você acha que ainda poderia ser alguma outra? Vamos fugir desse cenário e pensar no indivíduo mais velho, numa pessoa que já estivesse lá com seus 55, 60 anos. Isso poderia ser um paciente com DAC ou não? Toda a dica de seja problema do músculo aí. Aqui o que ele estava falando que é uma hipocontratilidade difusa, né? Vamos voltar aqui. Assim, o septo e a parede posterior não são muito finas, tem uma espessura preservada, um padrão geométrico excêntrico, né, de hipertrofia excêntrica. É difícil falar aqui só como uma cardiomiopatia. A impressão que dá é que realmente é uma cardiomiopatia com acometimento biventricular, basicamente, né? E, assim, a espessura do septo e da parede, quando é muito fininha, já fala que é uma coisa mais de longa data. Nesse caso, não está tão fininha, então fala talvez a favor de ser uma coisa mais aguda, tá? Então, essa é uma coisa que é uma informação importante. A outra informação que ajuda bastante é o padrão do bullseye, que é do strain longitudinal global, que a gente não tem aqui. Normalmente, no laudo, a gente coloca o global reduzido e não descreve o padrão de segmentar quando
não traz nenhuma informação a mais no strain longitudinal segmentar. Existem alguns quadros de cardiomiopatia que têm uma cara mais típica no segmentar, uma amiloidose, por exemplo, uma hipertrófica, sarcoidose, Fabry, eles mostram um padrão ali mais característico do strain, o que não foi descrito aqui, então sugere que provavelmente o acometimento é difuso, mais uma informação que sugira se tratar de uma cardiomiopatia mesmo. Obrigado. André, eu achei estranho você valorizar tanto o septo, a espessura do septo normal, como critério se a doença é nova ou antiga. Eu tenho valorizado muito dilatação ventricular. Eu digo assim, o paciente demora um tempo para o ventrículo crescer, dilatar, né? Então, a gente vê assim, um ventrículo tão dilatado como o dele, desse que o paciente tem, eu ia pensar numa doença um pouco mais antiga, né? Não é tão, ele tem um ventrículo muito 72, grande. né? Tá bem dilatado, mas ele, né, tem ainda uma espessura meio que preservada ali, mas realmente a dilatação maior também fala a favor de um acometimento aí de alguns meses, pelo menos. Quero fazer uma pergunta para a Edileide, mas antes eu queria saber de você, qual o intervalo que tem entre aquele raio-x e esse eco? Foi pouco tempo, muito tempo? Assim, Acho o que são eco é dias, bem né? compatível, o raio-x, com as medidas do ecocardiograma, tá? Uhum. A única coisa que talvez não fala tanto a favor é que a gente não viu cefalização da trama vasobrônquica, que é uma coisa que a gente vê em congestão. Esse paciente estava bem congesto. Quando então, fez não o sei, eco? aqui ele estava ali, parecia que era só mais um aumento da área cardíaca, basicamente, né? Então, não sei se foi depois do diurético, o raio-x. O raio-x é dia 25, Ibrahim, ele pode ter tomado muito diurético e já ter compensado melhor. Porque a outra coisa que eu estava raciocinando por trás é o seguinte, quando a gente vê aquele raio-x, falei das duas uma, ou é o velho coração em moringa, que a gente quase não vê mais, mas o eco diz que o derrame é discreto, né? Ou apareceu a cavidade direita que a gente não tinha visto no eletro. Eu queria saber de você como é que essas coisas se encaixam no seu raciocínio até agora da etiologia do caso. Nesse momento, só iria falar que é um paciente que tem disfunção biventricular, né, que tem uma hipertensão pulmonar, e tanto essa disfunção de VD poderia ter um acometimento próprio do ventrículo direito pela doença, ou secundário já esse aumento de câmaras que retrogradamente, capilar pulmonar aumentado, hipertensão a ponta pulmonar, estava levantada no raio-x, e o né? ventrículo direito reagindo a essa hipertensão pulmonar não bem ajustado, por isso entrou em disfunção e tem aumento de cava, tem insuficiência cardíaca direita também. Mas parece que o comprometimento maior é do ventrículo esquerdo, né? Até uma das hipóteses tinha uma alteração valvar mitral, uma ausculta de insuficiência mitral importante, até poderia ser o ventrículo direito mal adaptado. Você não acha, mas pela característica da válvula, André acha que é funcional. Secundário, né? Sim, eles colocam aqui tracionadas pelo remodelamento ventricular. Então, as cúspides são confiar, finas. Dá. Quando coloca assim é porque não tem dúvida. A 1/3 da discussão, a gente só sabe que é um coração doente, mais nada até agora. Tá bom. E agora, depois desses exames que temos até agora, seria possível fazer o diagnóstico? E com aquela imagem, aquela foto do olhar do paciente? Alternativa A, quem acharia que seria uma miocardite? Doutor Vitor, quer comentar? Passa o microfone para ele. Para te ajudar, a doutora Andréa disse que ela acha que é uma coisa mais aguda. O doutor Alencar achou muita sobrecarga de ventrículo esquerdo. O doutor Paulo, no raio-x, achou que a cardiopatia é global. Mas a doutora Edileide e a doutora Andréa acharam que válvula já sai. Então, você não marca C, que parece que C, a gente sabe que é a única coisa que a gente sabe que é errada. Assim, Ibrahim, Agora, você não pode ajudar. mas aqui, né? Assim, bonzinho, eu estou ficando velho, eu estou ficando bonzinho. Ficando velho, não. Fiquei velho, fiquei bonzinho. Eu acabei perdendo o início da discussão, a idade do paciente. 18 anos 18 e tem uma história de um tio paterno com morte súbita aos 30 e poucos anos. Né? Bom, entre as opções, considerando a idade e a progressão, eu iria de letra A, miocardite. Mas apenas uma hipótese, né? Bem aberto ainda. Né? Gabriel, João, querem fazer um comentário, Rodrigo? Todo mundo concorda com você? Vocês deviam fazer assim, um escolhe A, o outro B, o outro D, que pelo menos uns 3 vai estar certo. Ioná, passa o microfone para o Ioná.
Mas pelo histórico familiar pode ser miocardiopatia genética, eu pensaria fortemente, por causa da idade do paciente, né? Até uma coisa que eu queria perguntar para a doutora Andréia, se ele tivesse, por exemplo, uma hipertensão maligna, se não poderia ser uma cardiopatia hipertensiva, já que ele ainda tem esse septo mais ou menos conservado, esse septo, essa parede. Alô? Está ouvindo? Tá, Tô. né? Não parece ser, né? É diferente, é um pouquinho mais espesso a parede da hipertensão maligna, né? E a gente acaba tendo outros comemorativos, né? Nesses pacientes, eles normalmente quando você tem uma hipertensão maligna já com acometimento importante do ventrículo, esses pacientes já cursam muitas vezes com alteração da função renal e isso acaba alterando muitas vezes o metabolismo do cálcio, você vê espessamento de válvula, é um pouquinho diferente assim o achado. Queria comentar da cardiotoxicidade, né? Foi até a ideia do Pedro colocar, que paciente jovem, né, pode usar droga em academia para aumentar a massa muscular, é algo que a gente deve sempre pensar e às vezes a gente não tem informação segura sobre isso. E os olhos? E os olhos? Pois é, os olhos não entraram aqui. Vocês acham que os olhos podem dar dica? Vejam que os olhos expressam que o coração tenta esconder, né? De repente, o olho aqui pode ser a chave do diagnóstico causal. Mas essa alteração do olho, como uma pitose que ele tem, uma alteração? Não é essa alteração. Não? Não. Mas é hipertelorismo, é aumento da distância? Não. Também não. Ou é uma alteração do Eu tamanho? achei muito engraçado que ninguém nunca prestou atenção no que ele tem. Vão em frente, depois vocês vão ver. Em frente. Agora, depois desses exames de imagem, quais exames laboratoriais devemos solicitar? Deveríamos solicitar um painel genético com rotina laboratorial ampliada ou somente uma rotina laboratorial ampliada isoladamente. Alternativa C, uma ressonância de coração, mas uma rotina laboratorial ampliada. Ou uma biópsia endomiocárdica com a rotina laboratorial ampliada, incluindo a bioquímica, perfil de doença autoimune, sorologias para Chagas, sorologias, demais sorologias. Ibrahim, você não pode responder essa. Não, eu ia perguntar para o Paulo. Nem o Paulo, também estão proibidos. Vocês todos aí estão com o microfone? Passa para eles. Doutor Rodrigo, o que você acha? Eu acho que eu iria de letra C. Pediria logo uma ressonância de cara. Uhum. Não, a gente não tem um diagnóstico firmado com eco ainda. Conseguiria trazer informações a mais pelo perfil, não sei, de realce tardio, coisas do tipo, para dar um direcionamento melhor para a investigação etiológica da cardiopatia dele. Queria só chamar a atenção aqui, Ibrahim, que eu tenho pedido para todo mundo prestar atenção na saturação de transferrina antes de pedir a ressonância, para não deixar de pedir o T2 estrela. A gente vê isso, pede a ressonância, depois vem uma saturação elevada, aí tem que fazer outra ressonância, porque não pediu o T2 estrela, né? Mas nesse caso não seria uma hipótese que eu levaria logo no começo, né, por todo o resto da história. Mas principalmente com essa epidemia de obesidade que tem no mundo hoje, é uma coisa a gente sempre olhar para a gente medir o teor de ferro miocárdico. Vamos em frente. E os exames laboratoriais admissionais, do dia 2 de junho de 2023, o paciente apresentava uma anemia de 11,9, um hematócrito de 36, normo. Tinha uma ferritina no limite inferior de 49, sorologias para Chagas e IgM-IgG não reagente, como todas as demais sorologias. Tinha uma função renal preservada e, o mais importante dos exames laboratoriais admissionais, ele tinha um BNP de 7.388. E depois dessa extensa investigação, qual exame está faltando? Não posso responder, mas ele falou. Qual o exame que está faltando? Pessoal, valendo nota para o setor de miocardiopatias. Vamos lá, Gabriel.
Eu acho que depois de tudo isso, né, é ressonância mesmo. Não, do laboratório Ah, ainda. laboratório. Qual o exame laboratorial que está faltando? Então, para... Ah, não, volta, Pedro. Você abriu o jogo. Deu spoiler. TSH, agora acabou. Então, como o diagnóstico estava no olhar, a gente já tinha suspeitado clinicamente com aquela alteração típica, foi solicitado o TSH e o T4 livre. T4 livre bem aumentado, 5,44, valor de referência máximo 1,64, e o TSH bem suprimido de 0,01, com valor mínimo de referência 0,65. Perfeito. Então, o hipertireoidismo era o diagnóstico, né? Exatamente. E nós solicitamos os autoanticorpos. O paciente veio com TRAB bem aumentado, 22,70, e todos os outros demais autoanticorpos, que não é muito característico da doença de Graves, mas estava alterado. Antitiroglobulina bem aumentado, antitiroperoxidase também bem aumentado. E, levando em consideração T4 livre aumentado, com TSH suprimido, com a clínica bem típica, nós concluímos um diagnóstico da doença de Graves. E agora, para quem duvida ainda do diagnóstico, né, Fábio? Exatamente. No início, teve uma repercussão, porque alguns olhavam para o olho e achavam que tinha exoftalmia, outros não. Mas, para determinar o que é exoftalmia, geralmente a gente leva em consideração a distância da esclera com a margem inferior da íris. Geralmente, uma pessoa que não tem exoftalmia, a gente não consegue ver a esclera inferior. Nós solicitamos uma interconsulta para oftalmologia, porque o paciente tinha sinal típico de exoftalmia, e geralmente esses pacientes podem evoluir com compressão do nervo óptico. E de forma objetiva, foi comprovado que ele apresentava exoftalmia e tinha ausência da neuropatia óptica compressiva. E o mais importante é que, se a gente for observar essa distância, o olho direito tinha uma exoftalmia mais pronunciada do que o olho esquerdo. Era sutil, geralmente a gente está acostumado com a exoftalmia muito importante, mas era uma alteração sutil, mas tinha uma manifestação clínica bem importante. Isso é uma coisa importante, né, Edileide? Não é aquele olho todo saltado que a gente espera, é uma coisa meio retida até, né? Pois é, e esse caso, eu aprendi com este caso, com o oftalmo, né, o Luiz Smith me ensinou, que quando você tem a protrusão do globo ocular, é muito melhor do que quando você não tem. Porque não tendo, o olho você pode comprimir o nervo óptico. Então, é muito perigoso, você tem que correr, porque ele pode perder a visão por compressão do nervo óptico. Nesses casos, são muito mais graves do que quem tem a protrusão. Então, valorizar essa esclera ao show inferior, né? Porque o olho a órbita não cresceu para acomodar o olho, né? Aí ela fica pequena, por isso que você tem que pedir o tamanho da órbita, porque ela devia ter alargado, e não alargou, por isso que o olho ficou desse jeito. A doença de Graves é familiar? Então, por que o tio dele teve morte súbita, que vocês falaram isso para nós? Isso, em parte, não está encaixando. Vamos em frente. Então, depois dessa apresentação, desse diagnóstico de doença de Graves, ainda seria razoável pedir um estudo genético? Doutor João? Não? A letra A ou a letra B? O tio pode ter morrido porque teve um infarto, ou porque um aneurisma cerebral, Mas ele morreu com 30 e... Um aneurisma cerebral, coitado. Mas você falou que foi cardíaco, eu acredito em você. Morte súbita com 38 anos. Morte súbita. Foi morte súbita. Tá bom, pode ser. A letra A ou a letra B, João? Tá bom. Eu queria discutir um pouquinho essa letra D. Esse é o quadro habitual que você vê no hipertireoidismo? Da manifestação de jeito nenhum. A gente espera no hipertireoidismo uma insuficiência cardíaca de alto débito, né, fração de ejeção aumentada, e ele fazendo sempre de alto débito. Essa fração de ejeção de 24 frequência cardíaca alta, né, uma fibrilação atrial. E vocês é o quadro controlaram comum. a frequência cardíaca dele sem usar nenhum medicamento para isso. É só compensar a frequência cardíaca. Então, de repente, essa doença de Graves está aí de carona nessa história, né?
É difícil, porque a gente geralmente faz isso, encontra uma causa, a gente joga a causa da doença, mas será, né? Tem essa história de morte súbita do tipo Porque materno. você pensa que ele fez talvez um episódio de taquicardia, fez uma taquicardiomiopatia, reverteu para sinusal e ficou assim. É estranho, né? Porque não é comum, é uma apresentação totalmente atípica do Graves, né? Normalmente o paciente tem uma ICC de alto débito, ele apresenta até uma pele quente, taquicardia, emagrecimento, não teve nada na história dele. E você mostrou uma fração de ejeção de 24 e um stroke volume reduzido. Muito também. reduzido, é totalmente o oposto do que... Quer comentar, Eduardo? Fala. Eu acho que uma coisa interessante é justamente isso, que os sintomas, eles iniciaram meio que concomitantes. Então, assim, apesar da gente achar essa questão do Graves, sempre fica com a pulga atrás da orelha, né? Começou todo esse quadro há 4 meses, né? Não teve um quadro de palpitação arrastada, sudorese, de hipertiroidismo, que daí a gente pode pensar que evoluiu com uma taquicardiomiopatia, né? Então, a gente fala, poxa, tinha uma história familiar positiva, e essa história está meio estranha, será que é um achado ou não? Por isso que a gente acabou pedindo a questão genética, né? Acho que sempre levar em consideração a clínica, né? Pode ser? Pode, mas não é o habitual, então a gente tem que prosseguir a investigação. Uma coisa que não sei, desculpa interromper, mas às vezes o paciente estava já com um quadro de hipertiroidismo, que de qualquer maneira é uma sobrecarga de trabalho cardíaco, e na vigência, às vezes, de uma miocardite, alguma coisa, ele poderia ter essa evolução tão desfavorável, né? Serve como uma coisa para deflagrar, né, os sintomas, né? Uma crise de taquicardia poderia ter servido para desencadear os sintomas que com frequência cardíaca normal estaria tolerando melhor. Sim. O hipertireoidismo pode acelerar tudo, né? E olha o que aconteceu. Eu, quando olhei o raio-x, achei que era filamina. Nós solicitamos um estudo genético, um exoma. O paciente veio com uma mutação genética com filamina C, que é caracterizado, nesse caso específico, com a cardiomiopatia arritmogênica. E, segundo a American Heart Association, tem uma indicação de CDI pacientes com a fração de ejeção menor que 45%, classe 2A, e pacientes com a fração de ejeção menor que 35%, classe 1. Porém, nesse caso clínico especificamente, o paciente foi admitido com diagnóstico primário de um hipertiroidismo e com essa associação genética. A gente não consegue, nesse momento, estabelecer se era somente o hipertiroidismo levando a essa disfunção ou até que ponto o fator genético estaria contribuindo para essa disfunção. Então, até os exames que a gente tinha antes da última consulta, a gente não poderia estabelecer se ele teria indicação ou não de CDI pela possibilidade de reversão da fração de ejeção. Antes a gente estava dizendo, será que é o hipertireoidismo a causa da disfunção? Agora a gente pergunta, será que é a filamina a causa da disfunção? Então agora a gente está com 2 possíveis causas, mas sem certeza se o quadro clínico... Em paralelo a isso, vocês foram compensando o hipertireoidismo. Claro, claro. Vamos ver se o doutor Paulo nos diz se é uma coisa ou outra. Queremos saber apenas, Paulo, se é a filamina ou se é hipertireoidismo a causa da disfunção Paulo, ventricular. Aquele último slide em que aparece a filamina, você deixa para mostrar. Bom, um prazer compartilhar com todo mundo aqui. Então, só escutei alguém se adiantando, pedir a ressonância, né, para definir as etiologias. É importante vocês fazerem toda essa avaliação laboratorial e tudo, né, porque justamente... A gente é importante em certas etiologias, mas não consegue definir o 100% da patologia. A imagem é muito importante, mas é importante vocês fazerem um trabalho clínico previamente. Então, na análise aqui de ressonância magnética, como vocês sabem, a ressonância é muito importante na avaliação etiológica, né? Então, inicialmente, a gente percebe já nessa varredura crânio-caudal, um coração muito grande que já chamava atenção em todos os exames prévios. Vejam como a área cardíaca ocupa quase maioritariamente o tórax do paciente, em detrimento dos vasos mediastinais. Então, uma área cardíaca muito aumentada. Então, até agora, nada demais. A gente percebe até que clinicamente estava bem mais compensado. O paciente chegou, fez um exame de boa qualidade, que queria perguntar para mim, já me adianto, ele estava com frequência cardíaca de 77 batimentos, então ele não estava descompensado, ele não estava com uma frequência totalmente
descontrolada, tanto assim que vocês veem que a qualidade do exame também ficou bastante boa, né? As apneias dele foram boas, então são detalhes muito importantes para serem analisados. Agora, essa imagem em eixo longo, uma sequência de cine, a gente vê o coração batendo, cine 4 câmeras, e do lado direito um cine 3 câmeras. Então, a disfunção sistólica é difusa, ela acomete o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, o anel totalmente remodelado, então chama muito pensar que seja uma insuficiência mitral secundária, né? Vejam como a contratilidade global é totalmente prejudicada, e vejam aqui, vocês, como a gente observa pela ressonância, esse jato aí, que acaba sendo um pouquinho mais centralizado da insuficiência mitral, tá? Essa é uma imagem de cine em eixo curto, tá? Nessa sequência que a gente faz a análise da fração de ejeção, né? Uma diferença entre o volume sistólico e o volume diastólico. O volume diastólico final, nessa data desse paciente, 480 ml por segundo. Então, se vocês já pensam em volume, quase meio litro de volume diastólico final, umas cavidades muito aumentadas. E a gente vê que a espessura, ela não tem afilamentos, né? Pensando em etiologias, não tem afilamentos para pensar se teve algum infarto prévio, se teve alguma coisa. Então, a gente vê que homogeneamente se manteve em 11, em 12. Então, não tem também uma espessura que chama a atenção, uma hipertrofia focal dos segmentos miocárdicos. Então, a gente vê que sim, tem um acometimento da função sistólica difuso, e também ele acaba pegando o ventrículo direito. Então, até agora a gente precisa caracterizar mais esse tecido, né? Sequências de edema são importantes justamente para diagnósticos no caso que vocês pensarem em uma miocardite, né? Então, sequências de edema, miocardite, pelos critérios Lake-Lewis, já muito discutidos, precisa esse critério diagnóstico ponderado em T2, que demonstra a presença de injúria inflamatória, e em T1, que é a presença de realce, tá? Então, nesse caso, a gente vê que tem ausência de edema. Então, não tem sinais sugestivos que o paciente tem um processo inflamatório recente, tá? A gente consegue caracterizar o tecido também intersticialmente. A gente faz essa sequência sem injeção de contraste e a gente já consegue saber como está o espaço extracelular do paciente. Interessantemente, em patologias, por exemplo, eu vou citar as meninas do setor estão aqui, que eu acho que já estão cansadas de me escutar falando a mesma coisa, mas tem doenças que o mapa T1 caracteristicamente se encontra diminuído. Uma delas é a famosa da hemocromatose. Então, a cardiomiopatia siderótica, que seria apropriadamente falada, caracteristicamente os valores do mapa T1 estão muito baixos, né? Não tem valores que acabam sendo normais para o paciente. Então, nesse caso, os valores do mapa eram valores normais. Então, isso fala que o espaço extracelular do paciente não estava muito acometido. Então, a gente pensa muito, será que é reversível? Será que tem alguma coisa adicional no quadro clínico que está causando um problema nesse coração? Mas a gente afasta etiologias. Então, pelos cines, não sugere muito que seja uma hemocromatose. Os valores do mapa, mas com tendência à normalidade, também não sugerem que seja uma hemocromatose. E também, até agora, a gente não observou detalhes sugestivos de uma miocardite. Então, a gente vai fazendo o nosso raciocínio e pensando em que informações adicionais a gente pode fazer uma vez que a gente fazer o realce tardio, tá? Então, a gente injetou o contraste, esperou um tempo, e esperou o miocárdio lavar, vamos falar desse modo, o realce tardio. Então, todo o miocárdio que tiver uma presença de imagens brancas, quer dizer que teve realce tardio. Então, vejam só, a gente está vendo o eixo curto, né, da base para a ponta, o miocárdio normal fica preto, mas a gente vê ainda que tem umas áreas de realce tardio na junção, muito discretas, no segmento inferoceptal basal e médio, tá? Então, esse padrão de realce tardio acaba sendo inespecífico, mas tem que ser tomado em conta, né? Quer dizer que, dentro das patologias, os diagnósticos diferenciais que a gente tem, temos um acometimento biventricular
com um padrão de realce tardio que não está acompanhando o grau de disfunção. Temos muita disfunção para pouquíssimo realce. Então, essas coisas têm que ser lembradas. Essas imagens em eixo longo acabam confirmando a presença do realce tardio e da pouca quantidade do realce tardio. Então, o raciocínio clínico, as informações que a gente tem até agora, é muito importante tudo aquilo que foi feito. Foi pensado em taquicardiopatia, vocês pensaram... Eu só quero lembrar, já que estamos aqui, uma questão bastante didática, quando a gente está diante de uma ressonância magnética com acometimento bem importante da função, câmeras bem dilatadas e pouca quantidade do realce tardio, a gente tem que pensar em 6 etiologias. Tem que pensar, isso tem que ficar bem interessante, que o pessoal da imagem, às vezes a gente não pega todos os detalhes clínicos, mas a gente tem que ir na cabeça essas informações. Primeiro, hipocalcemia, do TRED-LED já apresentamos vários casos, tem um padrão assim. Hemocromatose, que a gente já falou, etiologias de taquicardiopatia, seja por uma crise tirotóxica, seja por estresse, né? Uma cardiotoxicidade por álcool, hipertensiva, que também tem um padrão miocárdico, espessura diferente também, mas tem que ser lembrado, e cardiopatias de origem genética, tá? Que tem também que ser lembradas. E, na verdade, quem está lembrando das etiologias genéticas... e a periparto, né, em mulheres, com histórico. E essas etiologias genéticas cada vez sendo mais estudadas, muitas vezes ficavam como esquecidas, idiopáticas. A palavra idiopática cada vez vai tentando mudar com o estudo mais dos genes, e a ressonância magnética, até na última diretriz, eu vou colocar essa imagem muito interessante, que a doutora Edileide gostou muito. Então, vejam como, quando a gente analisa mais esse miocárdio, esses padrões que muitas vezes ficavam como miocardite, na verdade, são mutações genéticas com uma apresentação de fenótipo na ressonância magnética. Então, vejam só como detalhes mínimos, que facilmente, né, doutor Ibrahim, essa aqui teria ficado como uma miocardite inflamatória prévia, nem sempre é isso, né? Às vezes tem padrões de realce tardio que sugerem muito etiologias genéticas. Então, a gente precisa estudar, a gente continua aprendendo, e para tentar englobar esse conhecimento novo, essa avaliação etiológica, é que a ressonância magnética, junto com a avaliação clínica e os outros exames laboratoriais, os outros exames de imagem, ecocardiograma, eletrocardiograma, é muito importante caracterizar o fenótipo do paciente. Então, uma vez que a gente enquadra um fenótipo de hipertrófico no começo, dilatado, não dilatado, acometimento do ventrículo direito e na porção inferior, um aumento da espessura, vejam só, obrigado. Vejam só como no cardiomiopatia dilatada esse acometimento está fornecendo informações para tentar entender. Então, vejam só como tem que complementar toda essa análise e traz todas as informações. Então, especificamente, o que chama a atenção desse paciente? Acometo biventricular, pouquíssimo fibrose miocárdica, que não acompanha toda essa disfunção. Os valores do mapa baixos falam que tem ainda um componente de pode ser que melhore, né, corrigindo essa questão de hipertireoidismo, mas ainda chama a atenção esse padrão de realce tardio específico, de possível análise genético, poderia estar relacionado também. E agora nós vamos comentar como que foi a evolução desse paciente no decorrer do ano. O paciente foi admitido a princípio numa classe funcional 3, estava bem congesto. Aqui no Dante Pazanese foi utilizadas as medidas para IC, além da investigação que foi feita. O paciente evoluiu sem nova descompensação clínica nos últimos 8 meses, mantém classe funcional 1, inclusive anda de bicicleta diariamente. Atualmente está em uso de Entresto, 200 mg dia, Carvedilol, 50 mg dia e furosemida, 120 mg dia. Espirulactona, 25 mg dia e Tapazol está usando 15 mg dia. E para confirmar a melhora clínica, laboratorialmente, nós observamos que na admissão, dia 2 de junho, ele estava com BNP de 7.308, e foi caindo gradativamente.
Na última consulta no ambulatório, ele estava com BNP de 343, o exame físico estava sem alteração, sem sinais de congestão sistêmica, e o T4 livre, o último T4 livre dele, no nosso sistema, estava 1,35. Ele foi admitido com T4 livre de 5,44 e o último T4 livre 1,35. O TSH não teve alteração gradativa importante, porque geralmente demora mais tempo. E, além de acompanhar no Dante, ele está acompanhando no ambulatório externo de endocrinologia. Agora o ecocardiograma atual. Será que melhorou? Vamos ver quem acha que o eco melhorou. Se for filamina, a gente acha que não. E para eu acho que é a filamina. O BNP mostrou. Vamos lá. Então, aqui, esse exame foi feito, acho que há uns 15 dias, né? Um paresternal longitudinal, então, vejam aqui o ventrículo direito, ventrículo esquerdo, a aorta, átrio esquerdo. Chama a atenção ainda um aumento das câmaras cardíacas, né? Principalmente as esquerdas. E aqui dá um aumento moderado do ventrículo esquerdo. A espessura é uma espessura discretamente aumentada, minimamente aumentada, o septo de 11, a parede posterior de 9. O exame foi feito com uma frequência cardíaca em torno de 65, uma pressão arterial de 9/5. A gente fez aqui os cortes transversais, desde a região basal até a região apical, e a gente vê que é uma hipocontratilidade ainda difusa, mas acaba tendo um volume sistólico final um pouco melhor. Dá para a gente só de bater o olho, a gente já sabe que não é uma fração de ejeção de 24% aqui. Dá para perceber também que a mitral tem ainda as cúspides tracionadas. Vejam que ela fecha, né, a coaptação, ela forma uma tenda aqui, né, uma tração, e isso muitas vezes leva à alteração da coaptação da mitral e justifica a insuficiência mitral funcional. Na avaliação do strain longitudinal segmentar, então, 4 câmaras, 2 câmaras e 3 câmaras, a gente vê que tem realmente essa hipocontratilidade difusa, ainda chama a atenção, não sei se vocês conseguem ver um contraste, né, espontâneo dentro da cavidade ventricular. Isso normalmente acontece com disfunção pelo menos moderada. O strain longitudinal global antes era de 5% e agora o strain é de 11%. No padrão do segmentar, é uma redução difusa. Ele preserva um pouquinho aqui a região inferior e um pouquinho ali a região apical, mas é um acometimento predominantemente difuso, tá? A fração de ejeção agora deu 36%, antes era 34%. E aqui é a função do ventrículo direito. O ventrículo direito tem uma dilatação discreta, não importante, para a gente deu em torno de 44 aqui o segmento basal, o valor normal é até 41. E o strain longitudinal da parede livre deu 19%, a gente considera o valor normal acima de 20, tá? Considerando como se fosse o septo também, acaba caindo um pouquinho mais, cai para 15%, mostrando que atualmente, né, ele tem mais um acometimento mais do ventrículo esquerdo do que do ventrículo direito. O ventrículo direito, posso dizer que a disfunção agora é discreta. Tem um aumento moderado do átrio esquerdo, antes era um aumento importante, o diâmetro anteroposterior deu 48, acho que antes era 57, então reduziu o átrio esquerdo, e o tamanho do ventrículo direito deu normal, o valor normal para o homem é até 32 ml por metro quadrado, dele deu 30. Uma coisa que a gente sempre costuma avaliar é a origem de coronária, né? Um paciente jovem, às vezes é um dos motivos da disfunção miocárdica, a dilatação, e ele tem a coronária direita saindo do seio de valsalva direito e a coronária esquerda saindo do seio de valsalva esquerdo. O eco consegue ver isso bastante bem, a origem.
Vejam como que está a insuficiência mitral desse paciente, ela é discreta, tá? E esse paciente, ele acaba saindo pela diretriz de análise de função diastólica já com uma disfunção grau 1 por conta da fração de ejeção reduzida. Quando a gente vai fazer a avaliação aqui dos fluxos, ele tem uma relação EA de 2,4, falar, será que é restritivo? Vamos ver o tecidual, né? E as ondas E' do tecidual, elas são normais, tá? Então, ela tem uma E' do septo de 7, uma E' da lateral de 10, então é normal. Então, esse paciente, se vê que o problema maior dele não é a função diastólica, tá? Esse é um paciente que, se tivesse uma fração de ejeção preservada, ele estaria com uma função ventricular normal, tá? Uma função diastólica normal. Ele acaba saindo como grau 1, exatamente por conta da fração de ejeção reduzida. Aqui o fluxo pela aorta tem um escape mínimo da válvula aórtica, uma abertura preservada, a válvula é trivalvular, né, e não tem nenhuma disfunção. E a gente praticamente, durante esse exame, não tinha refluxo tricuspídeo, que antes era visto como moderado, é um escape que acabou nem fazendo curva para a gente estimar a pressão sistólica da artéria pulmonar. É isso. Excelente. Excelente, André. Edileide, eu queria te fazer uma pergunta antes de passar para a última parte. Na minha cabeça eu tenho uma história. Vê se podia ser a história desse paciente. Era uma vez uma pessoa que nasceu com uma mutação genética que podia desencadear uma cardiomiopatia. Num belo dia ele desenvolveu hipertireoidismo, que deu uma crise de tireotoxicose nele, que ele chega no pronto-socorro com um pulso de 113 e uma insuficiência cardíaca franca. À medida que a gente tratou esse hipertireoidismo, ele voltou para um estado de doença, mas menos grave que a que ele tinha antes. E provavelmente essa história dele pode ser parecida com a história do tio. Você acha que encaixa? O que aconteceu com esse moço? Encaixa, mas também é possível que ele melhore mais ainda e recupere completamente, faça um remodelamento reverso, normalize função, e ele fique só como portador-são do gene da filamina. Então, só o tempo é que dirá, o tempo, o senhor do destino. Vamos continuar. Posso fazer um comentário agora sobre o eletro retrospectivamente, antes da segunda parte? O eletro, ele não... desde o começo, né, vocês apresentando os dados de eco, ressonância, fica aquela impressão, pelo eletro, ficava aquela impressão de que o paciente não era tão doente no eletro como os achados dos exames de imagem. Vocês viram, eu até falei que dava para interpretar o eletro dele como um de adolescente, eu até tinha dúvida se eu ia dar sobrecarga para ele. Sobrecarga. E aí, lá no setor a gente já fala disso há algum tempo, mas esse ano foi lançado um consenso na Journal of Electrocardiology de uma pesquisadora chamada Bacharova e outros autores, que eles pedem que a gente pare de laudar sobrecarga em eletro. A gente comece a mudar a palavra sobrecarga para doença ventricular, esquerda ou direita, em vez de sobrecarga. Porque sobrecarga o quê? Pressórica, de pós-carga? E essa pós-carga depois evolui para uma sobrecarga de pré-carga também? Ou os dois ao mesmo tempo? E o outro ventrículo como é que está? A quantidade de sangue que tem dentro da câmara muda a amplitude da onda R, segundo a teoria de um pesquisador chamado Brody, que eu duvido que seja isso mesmo, porque deve mudar o segmento ST. Ele fala que são forças eletromotrizes por causa da quantidade de sangue que tem dentro. Isso alteraria a onda R, mas o ventrículo nem começou a contrair ainda na onda R, ele vai contrair depois, né? E o sangue que está no alvéolo, um paciente que está, por exemplo, com mais sangue alveolar, tende a ter amplitudes menores. Então, tudo isso somado faz a avaliação de se o paciente tem sobrecarga. Daí, a gente tentar adivinhar qual é exatamente o tipo de doença ventricular que ele tem, se é de pré-carga, se é de pós-carga, se o VD está associado também ou não, isso passa a ser uma adivinhação. Praticamente, entendeu? Porque tem muitos fatores envolvidos. Agora, se você vir um critério de sobrecarga, clássico, tipo o Peguero-Lopresti, Cornell, Sokolov-Lyon, e o paciente tem um QRS mais alargado também, segmento STT alterado, aí essa união de coisas fala a favor do ventrículo, não é só a amplitude, é a duração do QRS, é a natureza do STT dele também. E aí, esse paciente tem... Ainda assim, se o eletro dele não mudou, parece que não, pelo eletro aqui que está aparecendo aqui na imagem, se o eletro dele não mudou, ainda é um doente que... o eletro não é para responder isso, mas eu diria que ele tem um bom prognóstico. Eu diria que ele ou está muito bem tratado e vai voltar ao normal, ou não é assim algo tão genético assim, pode ser mais o Graves mesmo.
Passo a palavra para a Bárbara fazer o comentário. Boa tarde, todo mundo. Meu nome é Bárbara Gurgel, sou residente de clínica do Heliópolis. Eu vou dar uma pincelada aqui rápida sobre hipertireoidismo e miocardiopatias. Iniciando, a tireoide é uma glândula endócrina que vai compartilhar origens embriológicas com o coração. Está envolvida na produção dos hormônios tireoidianos, T3 e T4, necessitando de uma homeostase do eixo hipotálamo, hipófise e tireoide e da adequada ingesta de iodo, sendo que o coração está entre os órgãos mais responsivos à ação dos hormônios tireoidianos, notando alterações discretas da concentração. É tão intimamente ligado que, no início dos estudos de tireoide, em 1786, teve a descrição de uma mulher que tinha um bócio e palpitações que sacudiam o tórax em cada batimento cardíaco. Os hormônios tireoidianos, eles vão ter efeitos tanto genômicos quanto não genômicos no coração. Esses genômicos o T3, quando ele entra na célula, ele vai ali afetar a expressão de genes de proteínas que têm funções tanto estruturais quanto funcionais dos miócitos. Com isso, vai ter aumento de função diastólica, inotropismo e cronotropismo. Com tudo isso, vai haver um aumento desse débito cardíaco. Além disso, tem os efeitos não genômicos, que vai ser a atuação em canais de membrana de sódio, potássio e cálcio, no músculo liso endotelial e na sintase do óxido nítrico endotelial. Com esses efeitos, a gente vai ter alterações cardiovasculares que a gente vai conseguir observar. Juntando aqui em 3 principais grupos, a gente vai ter uma redução da resistência vascular sistêmica, isso daí em 50% a 70% do que era basal. Inclusive, aquele paciente, ele estava taquicárdico, mas ele tinha ali uma pressão mais baixinha, mas ele já chegou com algumas medicações aqui. Tanto isso quanto o aumento do fluxo sanguíneo, da volemia, para demanda metabólica que vai ficar aumentada, vai haver uma estimulação do aparelho justaglomerular. Com isso, também aumenta a produção de renina, de aldosterona, além de uma estimulação de eritropoetina, que vai aumentar ainda mais esse volume circulante. Com isso, vai aumentar a reabsorção renal de sódio, e tudo isso leva a esse aumento de volume circulante e diastólico final, que a gente via muito nesse paciente hipervolêmico. No outro grupo, fica um aumento da taxa de despolarização sistólica e diastólica, que vai fazer um período refratário reduzido desses miócitos. Isso vai levar a quê? Taquicardia sinusal e uma suscetibilidade à fibrilação atrial. E aí, encaixando aí num terceiro grupo, esse aumento no fluxo sanguíneo também vai acontecer no fluxo pulmonar, mas diferente do sistêmico, no fluxo pulmonar não vai ter uma redução da resistência vascular, e isso leva a uma hipertensão pulmonar. Aqui seria, ainda nesses achados, a hipertrofia que a gente consegue ver num paciente com hipertireoidismo, ele é resultado principalmente de um aumento do trabalho cardíaco e da carga hemodinâmica, então seriam efeitos indiretos. Já a contratilidade, ela já seria um efeito direto do hormônio tireoidiano, principalmente aqueles efeitos genômicos. O mais comum, até como a doutora Edileide falou, seria um alto débito, que justamente vai ser o aumento do metabolismo basal, da volemia, da contratilidade. Mas aí, em casos mais raros, a gente vai ter um baixo débito, que vai estar muito associado à tireotoxicose em si, com uma cardiomiopatia da tireotoxicose, que pode acontecer em 1% dos casos, bem raro. E aí, existem aí algumas sugestões de por que isso acontece. E aí pode ser uma disfunção contrátil por alteração de expressão gênica de certas proteínas, e aí o paciente também se encaixa nisso. Uma taquicardia crônica no hipertireoidismo, tanto uma sinusal, uma FA, levando a uma taquicardiomiopatía, e o fato de esse paciente já viver num estresse, numa taquicardia. Então, não existe um incremento da fração de ejeção do VE quando ele é submetido a um exercício. E esses 3 estágios aqui, eles falam muito sobre o que vocês discutiram, principalmente sobre as alterações do eco, que existiriam 3 estágios nessa IC. O primeiro seria o hipercinético,
em que a gente vai ver uma fração de ejeção do VE preservada, que não vai ter esse incremento durante o esforço físico. Seria o paciente que está ali com hipertireoidismo, não necessariamente em tireotoxicose. Depois vai evoluindo para uma normocinética, então a gente já consegue ver uma hipertrofia do miocárdio, que é reversível geralmente. Vai ser compensatória justamente para manter um débito cardíaco. E o terceiro caso seria o hipocinético, o terceiro estágio. Então, seria um estágio descompensado, que tem a hipertrofia, ou seja, o septo do paciente estava ali no limite, mas também tem uma dilatação reversível ou irreversível das câmaras cardíacas. E com isso a gente vai ter uma diminuição da função sistólica do VE e um baixo débito. O quadro clínico vai ser aquele paciente com irritabilidade, insônia, ansiedade, palpitação. O quadro mais sugestivo de um hipertireoidismo, de um quadro mais adrenérgico. Os sinais, a gente vai ver um paciente mais hiperativo, olhar fixo, atraso nas pálpebras, pele quente e úmida, precórdio hiperdinâmico. E os sinais de uma IC de alto débito pode ser visto nesse paciente, como dispneia, taquipneia, distensão abdominal, edema periférico, fadiga e sinais de derrame pleural. Isso aqui, basicamente, já resume muito do que foi falado e traz como o paciente com hipertireoidismo consegue, sim, chegar nesse quadro clínico e também justifica o fato dele ter uma mutação que pode piorar isso. Os demais seriam achados de exames, que aí eu vou passar bem rápido, mais frequente no eletro, uma taquicardia sinusal, inclusive chegando até 73% dos pacientes, mas pode acontecer FA, extrasístoles, tanto supra quanto ventriculares, bloqueio atrioventricular, flutter e taque supraparoxística. Raio-X de tórax, geralmente na tireotoxicose severa, a gente pode encontrar hipertrofia ventricular, sinais de hipertensão pulmonar com aumento do hilo. No ecocardiograma, o índice cardíaco estimado maior ou igual a 4, dilatação de veia cava inferior, aumento ou disfunção do VD, elevação da PSAP, aumento do VE com hipertrofia, espessamento da parede posterior, do septo interventricular e sinais de disfunção diastólica. Esse achado, vai muito da fisiopatologia, do ecocardiograma de estresse, que a gente não vai ver uma melhora da fração de ejeção, porque o paciente já vive nesse estresse. E, por último, ressonância cardíaca. Não tem muitos dados sobre achados específicos, geralmente não vai ter um realce tardio, e é citado mais como uma aplicação especial de um caso mais específico, que seria uma miocardite autoimune, que pode acontecer em qualquer doença autoimune, tanto lúpus, Sjögren, e aí pode acontecer também no Graves, e aí seria uma miocardiopatia de baixo débito, então a gente veria sinais desse achado autoimune, com edema, aumento de vazamento capilar e necrose e fibrose focal. E nesse caso, que a gente está desconfiando disso, tem uma boa relação com os padrões da biópsia. E é isso, essas foram minhas referências e muito obrigada. Excelente revisão, foi só preocupante por me identificar com alguns slides, mas fora isso, gostei muito da sua apresentação. Outro caso sensacional, Edileide, 13 horas e 7 minutos, acho que é hora de agradecer a todo mundo que esteve conosco. Até a semana que vem com mais aventuras miocárdicas. Agradecendo a todos que participaram, e só o tempo que vai dizer se vai haver reversão completa da disfunção ou não. Ibrahim aposta que não, Paulo aposta que sim, e aí vamos ver, o tempo vai dizer. Obrigada a todos, boa tarde.